Primeiramente, eu gostaria de agradecer esta comissão, na pessoa da deputada Adriana Ventura. Gostaria de cumprimentar todos os parlamentares e autoridades presentes e também a todo o público que nos acompanha. Como diz, eu falo em nome da AFAG, né? É uma associação, uma entidade com mais de 20 anos de atuação contínua, que acompanha diariamente o impacto real das políticas públicas, das decisões judiciais e das falhas do sistema na vida concreta das pessoas. Gostaria muito, mais uma vez, enaltecer muito a fala do Dr. Ramiro. A gente já esteve em outras oportunidades juntos e realmente de extrema importância. E eu gostaria de começar afirmando também, como ele próprio mencionou, algo que precisa ser dito e redito, com muita clareza. Ninguém judicializa a saúde por opção, judicializa por necessidade. E a judicialização, ela não é a causa, né? Ela é a consequência. Os dados apresentados no primeiro ciclo desta audiência mostram um número que nos causa um certo espanto, quase em torno de 2,5 bilhões de gastos em 2024 para atender menos de 6 mil pessoas. Mas esses números, se analisados isoladamente, eles não explicam a realidade. E na prática, a judicialização, quando que ela surge? Ela surge quando o medicamento já incorporado não chega, como o próprio Dr. Ramiro falou, o tratamento prescrito não está disponível, o protocolo não acompanha a ciência, ou quando não existe alternativa terapêutica no SUS para doenças, principalmente as graves e as raras. Portanto, judicialização não é desvio do sistema. É muitas vezes, na maioria das vezes, o último recurso de sobrevivência. É muito importante dizer que a AFAG defende a medicina baseada em evidências. Nós defendemos a ciência, os dados, ensaios clínicos, avaliação técnica, mas nós precisamos fazer uma distinção fundamental. Evidência não pode ser usada como uma barreira absoluta quando a própria ciência reconhece a raridade ou a especificidade de determinadas condições. Aqui eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, doenças raras. Os ensaios têm menos pacientes, pelo número extremamente reduzido de pessoas. Muitas vezes são randomizados internacionais, com desfechos substitutos, reconhecidos por agências regulatórias globais, como o FDA, como o EMA, como a própria Anvisa. Exigir das doenças raras, por exemplo, o mesmo padrão de evidências das doenças prevalentes, é, na prática, negar tratamento. Isso não é ciência, isso é injustiça metodológica. Aqui a gente precisaria falar um pouquinho sobre esse novo papel da Conitec e os riscos do peso jurídico absoluto. Porque a Conitec, sem dúvida nenhuma, ela é essencial. A AFAG participa, contribui e acredita extremamente na sua importância. Mas nós precisamos dizer com responsabilidade: transformar a decisão da Conitec numa barreira jurídica quase intransponível é extremamente perigoso. Por quê? A Conitec, ela avalia também sob a lógica populacional e orçamentária. O judiciário analisa casos concretos, individuais, com riscos de vidas absolutos. Esses papéis, eles não se substituem, eles não podem se substituir. Eles devem sempre se complementar. Quando a decisão administrativa passa a impedir qualquer análise judicial concreta, o direito à saúde e à vida, que é o principal direito garantido por nossa Constituição, é o principal bem de um indivíduo. E quando isso é impedido por essa análise,
esse direito ele vira apenas uma abstração. Então, isso é muito importante a gente ter em mente. A gente precisa também, vou tocar um pouco nessa situação que o Ramiro brilhantemente sempre nos mostra, que são as recentes decisões do STF e os impactos reais na vida das pessoas. Essas recentes decisões, principalmente o tema 6, eles trouxe critérios muito rígidos. E a AFAG, ela reconhece a intenção de racionalizar o sistema, mas tem que ser feito um alerta. Na ponta, essas decisões têm produzido efeitos extremamente graves. Pacientes sem alternativa terapêutica, doenças progressivas, riscos de sequelas irreversíveis e que poderiam ser extremamente evitáveis com o tratamento adequado. E, em muitos casos, risco concreto e até mesmo a morte de muitos pacientes. O que a gente vê assim, o problema não é exigir critérios. O problema é aplicar critérios de forma automática, sem considerar a urgência, a inexistência de um substituto terapêutico, a gravidade da doença, a excepcionalidade da condição, principalmente em casos de doenças graves e raras. O que é a AFAG, o que a gente pensa, não só a AFAG, como várias outras associações de pacientes, como um caminho possível? Nós não estamos aqui para defender judicialização indiscriminada de forma alguma. Nós estamos aqui para defender o equilíbrio, a humanidade e responsabilidade institucional. Nós defendemos a ciência, mas com sensibilidade, principalmente quando se trata de doenças graves e raras. O fortalecimento da Conitec com mais agilidade e escuta social efetiva e valorada na decisão final. Porque muitas vezes o que a gente nota é que, embora exista a possibilidade de contribuições da sociedade, numa decisão final, a gente não vê essa valoração da opinião da sociedade civil e dos profissionais de saúde. Nós também defendemos um diálogo permanente entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, com a sociedade civil, de forma paritária. Nós defendemos as decisões que considerem o impacto orçamentário, sim, mas sem desconsiderar as vidas que estão por trás dessas decisões. Nós defendemos um SUS forte, resolutivo e capaz de evitar a judicialização pela eficiência, mas não pela exclusão. E concluindo, eu finalizo lembrando, e que a gente não pode jamais esquecer, que por trás de cada caso, seja administrativo ou judicial, há um nome, uma família e uma história. A judicialização da saúde não pode ser tratada apenas como um problema fiscal. Ela é, antes de tudo, um termômetro das falhas do sistema. Então, se nós queremos menos ações judiciais, nós precisamos de mais acesso, mais previsibilidade, mais atualização tecnológica e mais humanidade nas decisões. A AFAG seguirá ocupando esses espaços e jamais para confrontar, mas para contribuir conjuntamente com soluções que valorizem e venham a salvar vidas. Então, eu finalizo dessa forma e agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Maria Cecília Oliveira. Eu acho muito importante trazer essa questão do ser humano, da família, da pessoa. Eu acho que é muito importante. É um diálogo que precisa ser muito transparente, muito claro. Então, muito obrigada pela sua participação.